eleições chegando, muitas pesquisas, por isso eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer um pouco melhor sobre as pesquisas, evitar erros em relação a interpretações de resultados. Então vamos lá. Bom, uma coisa que pessoas muito, às vezes, muito leigas questionam é assim: como como que uma pesquisa que entrevista apenas 2.500 pessoas pode indicar a intenção de voto para presidente da República num país de 150 milhões de eleitores? Bom, isso é perfeitamente possível, fazer pesquisa por amostragem. Essa amostragem está de ótimo tamanho. É até normal que até normal que uma outra pessoa com menos estudo ache estranho isso, não consiga entender. Mas foi até meio ridículo um general fazendo esse tipo de questionamento. Eu pensei, pô, será que não tem aula de estatística na Academia Militar de Agulhas Negras? Bom, e também, claro, e entre aqueles que vêm com esse papo, como que uma pesquisa que entrevista apenas 2.500 pessoas pode dizer alguma coisa sobre 150 milhões de eleitores? Muito também tem a ver da própria cruzada bolsolavista contra a ciência, porque fazer pesquisa eleitoral é uma forma de fazer ciência. Bom, então vamos lá. Sim, pesquisa para uma pesquisa presidencial, usar uma amostra de 2.500 pessoas para um eleitorado de 150 milhões é perfeitamente possível. Isso seria uma pesquisa com 95% de confiança, margem de erro com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas o mesmo não é possível dizer na hora de interpretar os resultados por subgrupos, que tem sexo, idade, escolaridade, renda, região, se é região metropolitana ou interior, religião, cor da pele. Porque é o seguinte, em cada subgrupo, a margem de erro é maior do que do resultado como cheio da pesquisa, e nos subgrupos menores a margem de erro é ainda maior, assim, em subgrupos menores, como por exemplo a região centro-oeste, que é uma região pouco populosa, assim, a região sudeste, que é a mais populosa, se for fazer só a região sudeste, já há uma margem de erro maior do que na pesquisa nacional como um todo. Aí na região centro-oeste, que é menor ainda, a margem de erro é ainda maior do que a do sudeste. E aí, assim, entre a população com renda abaixo de 2 salários mínimos, por já ser um subgrupo, tem margem de erro maior do que a população como um todo. Aí a população com renda acima de 5 salários mínimos, como é um grupo ainda menor, tem uma margem de erro até maior do que a pesquisa entre a população com renda abaixo de 2 salários mínimos. Aí alguns poderiam perguntar, por que isso? Bom, é o seguinte, uma amostra tem determinado nível de confiança e margem de erro de acordo com o tamanho da população e do tamanho da amostra. Mas aí que é uma coisa que muita gente que não está muito familiarizada com estatística demora para entender, é o seguinte, a proporção número de membros da amostra sobre número de membros da população, para ser constante a margem de erro, não é fixa. Para populações pequenas, é necessário ter um percentual amostra sobre população maior do que esse percentual para amostras
para populações muito grandes, ou seja, o crescimento do tamanho necessário da amostra não acompanha proporcionalmente o crescimento da população. Vou dar um exemplo bem simples que aí acho que fica bem fácil de entender. Bom, é o seguinte, como eu disse, 2.500 pessoas é uma amostra adequada para um eleitorado de 150 milhões de pessoas, que é o caso de pesquisa para presidente do Brasil, e dá uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas, e aí, vamos dar um exemplo. O município de Campinas tem uma população que é mais ou menos 1/200 a população do Brasil. Aí daqui 2 anos tem as eleições municipais, aí vai ter eleição para a eleição para prefeito de Campinas. Aí, se Campinas tem a população que é 1/200 a do Brasil, será que a amostra feita de pesquisa para presidente do Brasil tem 2.500? O que vocês acham de fazer uma pesquisa que tem mais ou menos 1/200 do tamanho dessa amostra? Ou seja, vocês acham que uma pesquisa de eleição para prefeito de Campinas, que entrevista 13 pessoas, vai ser uma amostra confiável? É óbvio que não. E um exemplo mais extremo ainda, a população de Vinhedo é mais ou menos 1/13 a população de Campinas. Então, como numa pesquisa para presidente do Brasil é feita uma amostra com 2.500 pessoas para um eleitorado para um eleitorado de 150 milhões, se usar essa proporção a amostra sobre população para o município de Vinhedo, vai ser aproximadamente a pesquisa entrevistar uma pessoa. É claro que não é claro que não seria confiável. Acho que agora deu para entender bem. Pelo que eu me lembro, geralmente as pesquisas de intenção de voto para prefeito de Campinas não chega a entrevistar 2.500 pessoas, entrevista menos que isso, mas obviamente tem que entrevistar mais do que 13 pessoas. E eu lembro até de um episódio de Gilmore Girls em que ia ter uma eleição para prefeito daquela cidadezinha lá do Connecticut, onde acontece a série. Aí tinha aquele prefeito que é o tiozinho tosco de barba branca. Aí ele estava sendo desafiado por um jovem. Aí um jovem falou assim: ó, fiz uma pesquisa que eu tô com 100% dos votos, liderando com 100% dos votos. Eu entrevistei eu mesmo, é uma amostra de uma pessoa, mas assim, se for ver a proporção 1 para toda a população da cidade, é mais ou menos a mesma proporção das pessoas questionadas em pesquisas de eleição para presidente dos Estados Unidos sobre a população total dos Estados Unidos. Bom, explicado isso, aí eu digo, aí eu vou voltar a falar sobre os subgrupos de sexo, idade, renda, escolaridade, essas coisas. É o seguinte, é muito bom que essas pesquisas também divulguem resultados de subgrupos para saber como o eleitorado se divide, como ocorre a polarização política do país, mas tem que ter uma cautela que a margem de erro é grande, o resultado de verdade pode ser razoavelmente diferente do que o que a pesquisa está mostrando. Assim, aí se mostra que um subgrupo está dando um percentual alto para um candidato que é horrível. Antes de xingar todo mundo desse subgrupo, é bom ver outras pesquisas para ver se estão apontando a mesma coisa, porque, como eu disse, margem de erro de subgrupo é maior do que da pesquisa do resultado do total.
E ficou bem claro isso no Datafolha de 2018, que na véspera do segundo turno da eleição presidencial, o Datafolha cravou o resultado final. O Datafolha previu que ia ser 55% Bolsonaro e 45% Fernando Haddad, e foi esse mesmo resultado, mas houve pequenas divergências aí nos subgrupos. O Datafolha subestimou a votação do Bolsonaro no Sudeste e superestimou a votação do Bolsonaro no Norte. E aí, é possível, assim, as pesquisas até agora estão dando resultados diferentes, os resultados cheios, mas não estão tão diferentes assim quanto se for ver por resultados de subgrupos. Porque as únicas coisas que aparecem em todas as pesquisas, aí deve ser isso mesmo, acho que é até meio que inquestionável, é o seguinte, que o Lula vai, para 2022, o Lula vai melhor entre as mulheres e Bolsonaro vai melhor entre homens, Lula vai melhor entre os muito jovens, Bolsonaro vai melhor entre os que têm meia idade, e aí entre os idosos o resultado costuma ficar perto da média. Existe uma razoável polarização por renda, em que o Lula vai bem melhor entre quem tem a renda abaixo de 2 salários mínimos, e o Bolsonaro vai melhor entre quem tem renda superior a 5 salários mínimos. Isso toda pesquisa que diz isso. E até assim, eu até pensei em usar uns adjetivos meio obscenos para muitos eleitores brasileiros com renda acima de 5 salários mínimos, mas não é o principal escopo desse vídeo, e não vou colocar palavras obscenas nesse vídeo, mas que dá vontade de dar. Bom, fecha parênteses. Continuando, também se verifica que o Lula vai melhor no Nordeste do que nas outras regiões. Mas aí vamos assim, tem essas tendências que se vê em todas as pesquisas, e aí, só que aí tem, por causa dessa margem de erro maior, e do jeito de fazer pesquisa que é diferente um do outro, aparecem algumas divergências entre os resultados. Algumas pesquisas mostram uma polarização, todas mostram polarização por renda, mas algumas mostram uma polarização maior, outras menor. Umas mostram polarização maior por idade e outra por menor. Assim, embora todas as pesquisas o que tem em comum é que o Lula vai melhor no Nordeste, mas algumas colocam o Lula tendo o Sudeste como a sua segunda melhor região, bem na frente do Centro-Oeste, do Sul e do Norte, e outras pesquisas mostram que ele tem quase a mesma coisa nas 4 regiões que não são o Nordeste. E ainda sobre o problema dos tamanhos dos subgrupos e das margens de erro, como eu disse, o Centro-Oeste é a região com maior margem entre as 5 regiões, é a região com maior margem de erro, por ser uma região pouco não é a maior, segunda, mas tem uma margem de erro grande por ser uma região pouco populosa. O Datafolha, segundo a última pesquisa Datafolha, foram entrevistados 2.500 pessoas e aproximadamente 7% disso no Centro-Oeste, que foram entrevistadas 216 pessoas no Centro-Oeste. E aí, como eu disse,
entrevistar 2.500 pessoas para representar 150 milhões de eleitores no Brasil, ok, dá uma margem apenas de 2 pontos para mais ou para menos. Mas agora, entrevistar apenas 216 pessoas para representar os 12 milhões de eleitores no Centro-Oeste, aí dá uma margem de erro maior, que o próprio Datafolha, no relatório da última pesquisa, informou que é de 7 pontos percentuais a margem de erro no Centro-Oeste. E um grupo que tem a margem de erro ainda maior no Datafolha são as pessoas com renda superior a 10 salários mínimos, que são apenas 3% dos entrevistados, e aí dá uma margem de erro de 11 pontos percentuais, segundo o próprio Datafolha. Por isso que é um grupo que tem muita oscilação entre uma pesquisa e outra, por causa, assim, se for ver a série histórica de todas as pesquisas Datafolha, é comparar a trajetória dos abaixo de 2 salários mínimos com os acima de 10 salários mínimos, as trajetórias de variações de candidatos no grupo abaixo de 2 salários mínimos é muito mais suave do que a trajetória nas variações do grupo acima de 10 salários mínimos, porque, como eu disse, é um subgrupo com margem de erro maior por ser muito pequeno. E, aliás, eu não sei nem por que o Datafolha faz essa segmentação entre que tem o grupo entre 5 e 10 salários mínimos e o outro acima de 10 salários mínimos, porque aí o grupo entre 5 e 10 já é pequeno, o grupo acima de 10 é menor ainda, acabam sendo dois grupos com margem de erro muito grande. Aí já todas as outras pesquisas colocam o grupo acima de 5 salários mínimos como um grupo só. E as pesquisas têm diferentes formas de coletar a amostragem. A Datafolha entrevista pessoas na rua, sorteando os municípios onde vai entrevistar as pessoas. A Quaest e o IPEC, que é o substituto do antigo IBOP, entrevistam as pessoas em suas respectivas casas e também sorteiam os municípios antes, os municípios onde vão entrevistar as pessoas. E as demais pesquisas fazem entrevista por telefone. Aí, embora todas as pesquisas tentem estratificar corretamente a população por renda, se verifica que nas pesquisas por telefone a vantagem do Lula costuma ser levemente menor do que a vantagem mostrada nas pesquisas tanto em entrevista a domicílio quanto em entrevista na rua, talvez porque as pesquisas feitas por telefone tenham dificuldade maior de captar o eleitor de renda muito baixa, que é onde a intenção de voto no Lula, a vantagem do Lula seria maior. E se verifica, além das metodologias diferentes de coletar a amostra, a composição da amostra muda um pouco de uma pesquisa para outra. A pesquisa Datafolha, tem um pouquinho mais de 50% da amostra com renda domiciliar inferior a 2 salários mínimos. Aí já na Quaest, esse percentual com gente com renda abaixo de 2 salários mínimos, acho que eu disse abaixo, né? Segundo a Datafolha, um pouco mais de 50% tem renda abaixo de 2 salários mínimos, e a Quest não chega a 50% a participação das pessoas com renda abaixo de 2 salários mínimos. Aí, como é de se esperar, a pesquisa Datafolha costuma dar números um pouco melhores para o Lula do que a pesquisa Quaest.
Alguns até podem levantar a hipótese de que a pesquisa Datafolha dá números melhores para o Lula e piores para o Bolsonaro, porque os bolsominions enxergam a Folha de São Paulo, que é o jornal que tem o Instituto Datafolha, como um jornal anti-Bolsonaro e por isso teriam má vontade é, de responder a essa pesquisa. Aí, assim, pode ser uma hipótese e tudo, mas assim, eu particularmente não acredito muito nisso, porque o que o Datafolha diverge dos outros institutos é que o Datafolha dá vantagem muito maior para o Lula entre os abaixo de 2 salários mínimos do que os outros institutos, porque nas outras faixas de renda os resultados costumam ser parecidos. A Datafolha dá melhores resultados para o Lula por causa da faixa de renda mais baixa. Aí por isso que eu não acredito muito que seja esse o motivo de que Bolsonaro não quer responder pesquisa Datafolha. E assim, vamos dizer, todos os institutos de pesquisa dão vantagem considerável para o Lula na faixa abaixo de 2 salários mínimos, mas o Datafolha é o que dá com, com a vantagem maior. Como eu disse, o Datafolha acertou o resultado final em cheio. O resultado como todo, o Datafolha acertou. Como eu disse, houve pequenos erros nos subgrupos. Alguns podem falar assim, o Datafolha na verdade dá números ruins para o Bolsonaro porque quer prejudicar o Bolsonaro, mas em 2018 acertou exatamente o número porque corrigiu o número na véspera da eleição. Aí eu digo, isso também não é possível, porque o Datafolha, ao longo do segundo turno, nas pesquisas anteriores ao de véspera, dava vantagem até maior para o Bolsonaro. Na verdade, essa vantagem foi diminuindo até chegar na véspera da votação no segundo turno. Então, não existe essa hipótese de que o Datafolha estava subestimando o Bolsonaro e ajustou só no final. E aí, bom, como eu falei do porquê que existe margem de erro maior nos subgrupos, por isso é melhor tomar cuidado na interpretação, como as pesquisas captam as amostras, como é um pouco diferente uma da outra. Falar ainda um pouco sobre captar amostras. Bom, em uma situação ideal, o jeito melhor de captar a amostra seria o seguinte, seria sim, se todos os eleitores tivessem pleno acesso à internet, e aí todos os eleitores, ao tirarem o título de eleitor, recebessem uma conta de e-mail do TSE e tivessem o hábito de checar esse e-mail regularmente e boa vontade de responder pesquisa, aí é o seguinte, bastava o pesquisador sortear aleatoriamente 2.500 títulos de eleitores, mandar e-mail para essas pessoas e essas pessoas responderem. Essa amostra seria bastante representativa, tanto da intenção de voto, quanto da distribuição por sexo, idade, escolaridade, renda, região. Mas como não é possível fazer a amostra desse jeito por puro sorteio, aí tem as técnicas diferentes que cada instituto faz, que eu já que eu já comentei. E a isso, até agora eu falei de estatística. Agora eu vou falar um pouco assim, de conhecimentos que vêm não da estatística, mas assim, da minha experiência de acompanhar pesquisas e eleições há 22 anos. O que eu recomendo? Ignorem cálculos de voto válido antes da véspera. Eu acho que só tem relevância o cálculo de votos válidos
na pesquisa feita na véspera da votação, porque pesquisa feita com muita antecedência tem muito indeciso, tem até 10% de indeciso, alguma coisa assim, é por isso, se for fazer o cálculo de votos válidos, acaba subindo muito do percentual que está para os votos válidos. E se a pesquisa está mostrando um candidato com 45%, eu acho que é um fato relevante, sim, que ele tem 45% e não tem 50%. E é muito provável que na reta final esses indecisos estejam indecisos entre escolher qual candidato que não é esse líder com 45%. Por isso eu acho que seria meio que uma visão distorcida, assim, a um mês e meio da eleição ver um candidato com 45%, mas aí fazer o cálculo de voto válido, ver que ele está com 51% e achar que ele está para ganhar no primeiro turno, que assim, baseando na experiência de eleições anteriores, não é isso que costuma acontecer. Em muitas eleições para presidente, governador, prefeito foi muito comum. Candidatos líderes estarem com 45, por volta de 45%, faltando muitas semanas para a eleição, fazendo cálculo de votos válidos, fica mais de 50%, mas na hora da votação mesmo acaba indo para o segundo turno, porque os indecisos acabam indo para outros candidatos. Outro cuidado que recomendo é o seguinte: não deem muita importância para a pesquisa de segundo turno feita antes do primeiro turno ter acontecido, porque muitas vezes, assim, na segunda-feira, dia seguinte à apuração do primeiro turno, já são anunciados os apoios, as alianças, aí acabam mudando muito o cenário e aí acaba sendo como praticamente uma nova eleição começada do zero. Muitas vezes os eleitores do terceiro, do quarto, do quinto candidato nem têm ideia direito em quem eles votariam entre o primeiro e o segundo lugar antes do primeiro turno, aí acaba não sendo muito confiável a resposta que elas dão antes do primeiro turno. Então eu recomendo o seguinte: não, quando tiver no primeiro turno, prestar atenção apenas nos números da pesquisa de primeiro turno. Pesquisa de segundo turno antes da eleição, antes do primeiro turno ter acontecido, não tem muita importância. E bom, aí como é canal meu professor de economia, eu falar um pouco assim como pode usar a microeconomia para falar dos mercados de pesquisas eleitorais. Bom, o mercado de pesquisas eleitorais não é um mercado de concorrência perfeita igual ao mercado de bananas. É um mercado que tem oligopólios, porque é muito caro ter um instituto de pesquisa, fazer pesquisa custa dinheiro, por isso não dá para ter muitas, é um grupo reduzido. E tem informação assimétrica, que é muito difícil o eleitor saber se o trabalho está sendo bem feito ou não. E até assim, o único demonstrativo da eficiência dessas, quer dizer, não, na eficiência, melhor o termo, eficácia dessas pesquisas é a comparação entre a pesquisa de véspera e o resultado da eleição para medir a qualidade do instituto, mas assim, existem muitas pesquisas feitas antes da pesquisa de véspera que não tem como um indicador para averiguar a qualidade, porque se a pesquisa feita muitos dias antes mostrar um resultado diferente do resultado da eleição, pode ser que o eleitor mudou de opinião e não porque a pesquisa foi mal feita.
E assim, como eu disse, no caso da Datafolha, não dá para fazer essa crítica de que a Datafolha inflou os números de um, subestimou outros candidatos para criar uma narrativa a favor de alguns candidatos e não de outros. Mas outros institutos menores de pesquisas, alguns dão sempre números muito bons para a esquerda, outros dão números sempre muito bons para a direita. Esse sim pode pensar que esses institutos estão querendo sim apenas colocar os números para criar uma narrativa, um clima favorável a determinados candidatos, a criar uma profecia autorrealizável do desempenho de determinado candidato. E aí, para não perder credibilidade, esses institutos ajustariam os resultados com a realidade perto da reta final. Mas assim, parece que alguns institutos nem fazem isso. Também, mesmo a pesquisa de véspera dá um resultado bem diferente do resultado final. Mas aí nas eleições seguintes eles continuam lá fazendo as pesquisas deles e tem algumas pessoas que ainda levam a sério, acompanham esses institutos. Bom, então é isso. Espero ter ajudado é, é, a fazer alguns esclarecimentos sobre pesquisas eleitorais. Quem gostou, dê um like, compartilhe. E no meu Twitter, frequentemente, eu comento os resultados das mais recentes pesquisas eleitorais.